Pastor Vanderlei aqui. Posso dizer isso porque eu conheço o coração do pastor Vanderlei. Eu sei que ele não retém a glória para ele, mas ele tem sido um canal tão precioso de Deus. Toda vez que o pastor Vanderlei vem, se coloca à disposição do Senhor, Deus tem ministrado tanto ao meu coração. E eu sei que não vai ser diferente nessa noite. Ele vai estar trazendo uma palavra do coração do Senhor para a sua vida. Então esteja com o coração aberto, com o coração disponível para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém? Vamos estar orando pela vida do pastor. Senhor, nós te agradecemos pela vida do teu servo, pastor Vanderlei. Sabemos que ele se preparou, que ele estudou, mas nós também sabemos, Senhor, da dependência dele, do teu Santo Espírito, ó Pai. É a tua palavra, o teu Espírito, Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É a tua palavra, o teu Espírito, Senhor, que nos transforma segundo a tua imagem e semelhança. É a tua palavra, o teu Espírito, Senhor, que nos faz, Senhor, ter uma vida mais próxima de ti. Por isso, nessa noite, Pai, que os nossos corações estejam abertos, disponíveis. Fala conosco, Senhor. Que a sua palavra não volte vazia, sem antes fazer aquilo que apraz o Senhor. E que o teu filho seja apenas o canal para o teu fluir nessa noite, Pai. Nós te rendemos honra, glória e dizemos, Senhor, que os nossos corações estão sedentos de ti. Fica à vontade no nosso meio, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Rapaz, se botasse aquele aparelhinho da bateria aqui no meu coração, vocês iam ver como é que o negócio tá acelerado aqui. Que domingo de bênção, né? Domingo maravilhoso. Quem esteve aqui pela manhã, olha, sem igual. Pastor Marcelo disse que a gente pode cantar no banheiro, né, Pastor Marcelo? É um meio de adorar, né? Pode deixar que eu não vou cantar não, pastor. Mas eu gostaria de que a gente cantasse uma canção do ministério, acho que é Zoe ou é Zoe? Aquieta minha alma. Cadê a Vivi? Conhece essa canção, Vivi? Eu estou precisando que Deus aquieta meu coração, que eu estou bem nervoso. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu
meu coração me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Essa canção, querido, ela tem sido a minha oração há mais de 20 dias. Eu só tenho cantado isso pro Senhor. Chega um momento na nossa vida que parece que a gente está vivendo uma pressão tão intensa, tão imensa, pastor Marcelo, que a
gente pensa em desistir. Eu não sei se você já passou por isso. A gente pensa em abandonar tudo. E aí um dia, eu já falei que eu gosto muito de ver televisão, né? Eu estava vendo um filme, Matheus. E aí um jovem, ele tinha um amigo. E todas as vezes que alguém tentava colocar esse rapaz numa furada, o amigo livrava ele. Tramavam para ele, pastor Fábio, mas todas as vezes o amigo ia lá e ajudava ele. E aí, eu sei que você está em pé, eu já vou pedir você para sentar. E aí eu estava pensando comigo, eu falei, se eu fosse o inimigo de Deus, se eu fosse o inimigo do reino do Senhor, a minha maior estratégia seria separar a igreja, pastor, do melhor amigo que ela tem. Porque aí ele se tornaria uma presa fácil. Porque aí, pastor Marcelo, porque aí, pastor Renato, ele seria um alvo vulnerável. Parece que nós temos dificuldade de entender a obra do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Existe até um livro que eu já li e é maravilhoso, Espírito Santo, o Deus Esquecido. Parece que o inimigo tem alcançado bom êxito naquilo que ele tem tentado ao longo desses anos, porque ele sabe que se ele conseguir nos afastar desse amigo, a probabilidade dele ter bom êxito nas suas investidas é muito grande. Eu estava pensando num apóstolo que eu amo muito, por causa da intensidade que ele viveu, essa intimidade com o Espírito Santo. Um apóstolo que esteve presente nos momentos mais difíceis da vida do mestre. Um apóstolo que, quando Jesus fazia o que nós vamos fazer hoje aqui nesta noite, ele ia lá no mestre e encostava a cabeça no peito de Jesus. Um apóstolo que, diante da agressividade daquilo que fizeram com Cristo antes de levar ele para a cruz, não abandonou um minuto. Um apóstolo que, quando Jesus estava no ápice da crucificação, Jesus olha para sua mãe chorando, Jesus diz para ela assim, olha, mulher, eis aí o seu filho. E diz para ele, eis aí a sua mãe. E a Bíblia diz que a partir desse momento, esse apóstolo acolheu a mãe de Cristo na casa dele. Um apóstolo que o imperador chamado Simeano, né, o Diocleciano, o nome dele, fez uma pesquisa para saber como os apóstolos haviam sido martirizados, porque ele queria fazer algo diferente com esse apóstolo. E conta a história que ele botou um tacho com óleo para ferver e jogou ele dentro, pastor Sidney. Mas ele saiu em êxito. E aí, a criatividade dele não parou por aí, tentou isolar ele numa ilha para ver se ele enlouquecia. E aí ele teve uma revelação extraordinária nessa ilha. E a minha pergunta, pastor, é: o que esse cara descobriu para viver uma vida intensa? O que ele descobriu para que ele vivesse e vivenciasse coisas maravilhosas e extraordinárias? Jesus falou para Pedro, olha, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que te importa? O que ele conseguiu enxergar, que às vezes nós não enxergamos, para viver uma plenitude, pastora, de uma vida com Deus, que arrastou uma multidão? O que Deus encontrou nele para que revelasse ele coisas magníficas que iriam acontecer milhares de anos depois? Foi a forma que ele lhe deu com aquilo que Cristo lhe havia lhe revelado.
Isso fez toda a diferença na vida dele. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Arruma o microfone, vamos. Você consegue arrumar um? Pastor, pode ir ministrando bem baixinho. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, esse apóstolo, ele nos mostra algo que nós precisamos aprender hoje nessa noite. Se nós quisermos viver uma vida tão intensa e tão plena como ele viveu. Capítulo 14, a partir do verso 16, 15, Jesus vai dizer assim, o apóstolo vai dizer assim, né? Inspirado pelo Cristo: se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará convosco. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele, o Consolador, o Espírito da verdade, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Capítulo 16, verso 13. Mas quando ele vier, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Pode se sentar, querido. O apóstolo João, inspirado pelo próprio Espírito Santo, ele tem uma revelação aqui nesse Evangelho de João incrível. Porque quando ele fala, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Note que o Senhor Jesus não diz que Ele rogaria ao Pai para que o Pai desse um Consolador. Mas Ele diz, eu rogarei ao Pai para que o Pai possa vos dar outro Consolador. Jesus está dizendo, olha, alguém da mesma essência, alguém que vai ser para vocês tudo aquilo que eu seria se eu permanecesse com vocês, se eu continuasse com vocês. Tudo aquilo que eu faria na vida de vocês, Ele fará. Tudo aquilo que vocês poderiam me pedir, eu daria a vocês. Peçam a Ele, porque Ele vai te dar. E o apóstolo João, ele usa um nome aqui que não havia sido dado a nenhuma divindade ainda. Quando ele diz, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um Paracleto. Essa palavra, ela é muito interessante, porque somente o apóstolo João, ele vai usar essa palavra. Evangelho capítulo 14, Evangelho capítulo 15, Evangelho capítulo 16, 4 vezes, o apóstolo João vai usar esse título para dar ao Espírito Santo. Olha, Ele é o Paracleto. Somente Ele usa esse título para Ele.
nenhum Deus havia, ou nenhuma divindade ainda havia recebido esse título como um Deus. Ele vai usar 4 vezes aqui, primeiro capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, depois ele vai usar em 2 João, capítulo 2, versículo 1. E ele diz algo aqui muito interessante. Se ele diz que o Espírito Santo seria igual a ele, idêntico a ele, e faria tudo aquilo que ele poderia fazer se ele continuasse encarnado. E aí ele começa a dizer algo muito interessante. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu tinha dado um tema, eu mostrei a pastora Renata de manhã, eu tinha dado um tema a essa mensagem, e eu não havia entendido por que eu escrevi isso. O pastor Fábio de manhã, ele pregou sobre adoração e ele falou um pouco sobre o Espírito Santo. E eu tinha dado um tema da minha mensagem, um subtema, e eu nunca fiz isso na minha vida. Eu já sou ruim de dar tema. Tema com subtema, então, só pastor Luiz. O meu tema tinha sido, pastor, eu vou pedir o senhor para ler. O que o Espírito Santo quer falar? Tem mais. 3 coisas que o Espírito Santo... Continua aqui. O que o Espírito Santo quer falar? Parte 2. Eu falei, por que eu botei esse tema? O que o Espírito Santo quer falar, parte 2? Eu estou ficando doido, pastor. Mas eu pensei que era por causa da semelhança dele com o próprio Cristo. Mas eu entendi que é uma continuidade daquilo que ele ministrou de manhã. Eu estou entendendo que o Espírito Santo está querendo nos trazer para um ambiente de adoração. Eu estou entendendo que o Espírito Santo está querendo fazer algo na minha vida e na sua vida, para que a gente possa servir a Ele com uma intensidade como esse apóstolo serviu. E aí eu quero falar hoje sobre 3 coisas que o Espírito Santo ou o Paracleto veio fazer na nossa vida. 3 coisas que ele veio fazer e que o próprio apóstolo João ele vai deixar descrito nesse texto que nós lemos. A primeira coisa que ele veio fazer está no versículo 16. O texto diz aí, ó, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus está dizendo, olha, se eu tivesse aqui, imagina se Jesus tivesse sentado aqui, como nós ficaríamos, pastor? Eu tenho certeza que todo mundo ia ficar olhando assim para ele. Eu acredito que nós iríamos admirá-lo. Nós iríamos querer ouvi-lo. Nós queríamos estar perto dele, pastora. Oi? A pastora falou que ia ficar do lado dele. Era o que acontecia com as multidões. Mas hoje, Ele está aqui, o Espírito Santo. Hoje Ele pode ser aquilo na sua vida que Jesus seria. O grande problema é que a gente não consegue entender isso e por isso tratamos Ele de uma forma diferente. Não conseguimos adorar o nome dEle. Jesus falou que uma das funções dele seria consolar. Você acha, pastora, que Jesus era um péssimo consolador? Se você for ler o capítulo 1 desse texto que nós lemos, não. Jesus começa, não se turbe o vosso coração. Olha, crê em Deus, crê também em mim. Os discípulos estavam preocupados, Jesus estava consolando eles. A semelhança entre Cristo e o Espírito Santo é a mesma. A função do consolo
A função do consolo é trazer paz ao nosso coração e uma esperança futura. Quando uma pessoa está desesperada, o que ela espera ouvir é uma palavra de consolo e uma palavra de esperança futura. O Espírito Santo, Ele é aquele que pode trazer paz à sua alma. Ele é aquele que pode trazer uma esperança futura para a sua vida. Porque essa é a função dele. Você consegue imaginar os discípulos desesperados, trancados em alguns ambientes porque estavam com medo por causa da perseguição, aflitos, sem uma perspectiva futura porque o mestre havia morrido. Mas no dia de Pentecoste, quando Jesus rogou ao Pai, Pai, é agora, e Deus falou, vai. O Espírito Santo desceu e aquelas pessoas aflitas e desesperadas, sem esperanças futuras, foram encorajados pelo poder do Espírito Santo, se encheram de confiança, se encheram de paz, se encheram de esperança, porque tinham a convicção e a certeza de que aquilo que Jesus havia falado estava se cumprindo. Você imagina se Deus não enviasse o Espírito Santo, nós teríamos um bando de pessoas desesperançosas, frustradas, decepcionadas, aflitas, pastor, com medo. É assim que às vezes nós nos sentimos. É assim que às vezes a nossa alma nos sente. Quando nós passamos por um momento de aflição, de preocupação, quando nós olhamos para um futuro e não há nenhuma esperança de que algo bom pode acontecer. E Jesus está dizendo, permita que Ele traga paz à sua alma. Permita que Ele traga uma esperança para a sua vida. Porque essa é a função dEle. A confiança que nós temos e que os apóstolos tinham em Cristo precisa ser a mesma confiança que nós precisamos ter no Espírito Santo, porque Ele não é menor, porque Ele não é inferior. Ele é Deus, Ele é Senhor. É Ele que gera em nós, pastora, uma esperança futura. Tudo o que o inimigo quer é que a gente tire a credibilidade que ele tem. Porque se o inimigo conseguir fazer você acreditar, você será uma presa fácil na mão dele. As pessoas tiram a sua vida porque estão desesperadas. As pessoas tiram a sua vida porque perderam a perspectiva futura e a esperança. Ele é o Paracletos. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Consolador. Ele é aquele que pode passar o bálsamo na sua dor. Ele é aquele que pode avivar a sua esperança. Ele é o único que pode fazer isso. Não permita que o inimigo separe vocês dois. Oh, aleluias. Ele é Deus. Ele não é uma força. Ele não é uma força ativa. Ele não é uma pessoa inferior na Trindade.
Não. Ele é idêntico. Ele é igual. Ele é semelhante. Ele é poderoso. Ele é magnífico. Ele é extraordinário. Ele é único. Ele é suficiente. Ele é Senhor. E Ele habita dentro de mim. Ele habita dentro de você. Jesus disse para os discípulos: olha, é melhor que eu vá e que Ele venha. Jesus está dizendo: é melhor que eles estejam com você. Ele pode acalmar a sua alma. Ele pode mudar a sua perspectiva futura. Ele foi o consolo para os apóstolos que foram martirizados. O apóstolo Paulo decapitado, Filipe esfolado vivo, mas ele era o consolo dessas pessoas. Ele é o seu consolo, Ele é a sua fortaleza, Ele é o teu socorro bem presente, Ele é o seu amigo. Aleluia. Segunda coisa que Jesus falou que Ele seria, está no capítulo 14, no verso 26. Jesus vai dizer de novo: mas aquele Paracleto, o Espírito da verdade, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Segunda coisa que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida é nos fazer lembrar de tudo que Jesus falou e nos ensinar. Lembrar e ensinar. Jesus começa o seu sermão no monte fazendo o quê? Lembrando e depois ensinando. Jesus começa dizendo: ó, lembra o que foi dito aos antigos? Pois agora é assim. As funções são bem semelhantes, pastora. Pastor, é muito semelhante. É só a gente perceber isso. E hoje Ele está aqui dizendo: olha, lembra daquilo que eu te prometi? Lembra daquilo que eu falei com você lá? Eu não esqueci. Eu estou te ensinando para quando você receber, você desfrutar com alegria. E o interessante, pastor Luiz, é que ele diz: lembrar e ensinar. Lembrar apenas não é o suficiente para fazer, pastor. Você sabe que tem que perdoar. Mas se ninguém te ensinar a importância do perdão, pastor, você não vai perdoar. Por isso que Jesus está dizendo: olha, Ele vos fará lembrar e vos ensinará todas as coisas. Foi o que Jesus fez. Jesus lembrava e Jesus ensinava a interpretação errada que eles tinham do texto. Jesus dizia: olha, lembra o que foi dito? Não adulterarás. Mas agora eu vou te ensinar por que é não adulterarás. Às vezes, nós cumprimos uma parte do texto, mas esquecemos da outra. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que aquele que tem ouvido, ouça o quê? O Espírito está falando à igreja. Nós até ouvimos o que ele está falando, Mateus. Mas e aí se ninguém nos ensinar aquilo que nós estamos ouvindo, como botar em prática? O Espírito Santo veio para facilitar esse caminho para mim e para você, para que a gente possa viver uma vida plena,
para que a gente possa viver uma vida frutífera no reino de Deus. Quantas pessoas ouviram o Evangelho e hoje não estão mais aqui conosco? Porque tiveram um coração endurecido para o ensino, pastor. Conseguiram até ouvir, mas pararam por aí. Não se permitiram ser ensinados pelo Espírito Santo. Não se permitiram que Ele começasse a direcionar o caminho correto. E por isso, acharam que o Evangelho era pesado demais. E por isso não suportaram a pressão. E por isso não se permitiram serem consolados pelo Espírito Santo. Porque não há consolo aonde há pecado. Não adianta estar numa vida de pecado. Espírito Santo consolo, porque não há, pastora. Não há consolo no pecado. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer, produza os frutos dignos de arrependimento. São pessoas que ouviram mensagens extraordinárias. São pessoas que foram até impactadas. Mas como diz Hebreu, um texto que o pastor muito usa, a palavra não foi de bom proveito, porque o coração deles não era ensinável. Irmão, você já tentou ensinar alguém que tem um coração duro? Já tentou, pastor? Misericórdia. Está dando o caminho, o cara está indo por outro. Tu está falando, é aqui. Ele está mais. Corações de uma forma extraordinária. Deus falou aos nossos corações que eu saí daqui impactado. Mas eu preciso dizer, Espírito Santo, continua me ensinando aquilo que o Senhor começou pela manhã. E é o que Deus está fazendo hoje, nesta noite. Deus está nos ensinando para que a gente possa viver como João viveu, uma vida plena. Uma vida abundante, como Jesus prometeu. Uma vida que pressões e as circunstâncias externas não abalam aquilo que está dentro de nós. É Ele, é o Paracleto que está dentro de você. Não é um espírito qualquer, é o Espírito do Senhor. E João aqui, ele entende isso. Quando João está escrevendo, ele está entendendo tudo aquilo que está sendo revelado a ele. Quão maravilhoso seria se nós nos rendêssemos ao Espírito Santo. Quão maravilhoso seria se nós disséssemos para Ele, fala que eu quero te ouvir. Fala que eu quero te ouvir. Me ensina que eu quero ser guiado pelo Senhor. A Bíblia diz, o vento sopra cá, o vento sopra lá, mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo vivem de forma diferente. João compreendeu isso, João entendeu isso. Por isso ele experimentou coisas extraordinárias. Por isso que ele viveu e morreu de velhice, pastora. Nós precisamos entender nesta noite, querido. Se o desejo do seu coração é viver uma vida extraordinária em Deus, se renda ao Espírito Santo. O que seria da igreja, pastor Ramiro, sem Ele? Será que nós teríamos os milagres que a pastora Renata contou aqui?
Se nós não tivéssemos Ele, será que você estaria aqui? Porque a Bíblia diz que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O apóstolo João, ele não para por aí. E aí no capítulo 16, no verso 13, ele vai dizer: mas quando ele vier, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de fim. O apóstolo João, ele diz: olha, ele veio para guiar, pastor. Nós somos péssimos guia. Eu quero que você imagine, quem viaja muito, eu sempre pego a pastora, né? A pastora Renata também viaja bastante, né? Vamos supor que você faça uma viagem turística, é isso, filho? Vai me ajudando. E aí, você decide ir para um local que é lindo, maravilhoso. E aí você decide ser o seu próprio guia. Você fala assim: eu vou me guiar nisso aqui, pastor. Oi? Não, ali não, pastor. Pelo amor de Deus. Apesar do Espírito Santo estar ali, mas ali não. Deixa quieto isso aí. E aí você começa a explorar aquele ambiente ou aquele local. E você vai num lugar, você vai no outro, você vai ali. Bonito. Legal, né? Maneiro. Mas se você tiver um guia, meu amigo, o guia conhece o lugar onde você jamais ia chegar. O guia vai para aquelas cavernas e vai te levando assim, vai, olha aqui. E aí você começa a ficar maravilhoso. É isso que Ele quer fazer na nossa vida. Nós estamos na superfície daquilo que Deus quer nos revelar, pastora. E o Espírito Santo está assim: deixa eu te guiar nas profundezas de Deus. Poxa, eu ficar arrepiado. Glória a Deus. Aleluia. Ele está assim: deixa eu ser o seu guia. Porque a Bíblia diz que Deus tem riquezas encobertas para serem reveladas. E essas riquezas só podem ser reveladas se Ele for o nosso guia, se Ele nos conduzir, se Ele nos levar. Nós podemos até explorar sozinhos, mas sozinhos nós jamais vamos descobrir as coisas mais maravilhosas que tem nessas cavernas. Já viu aqueles mergulhos que as pessoas vão por dentro da água descobrindo aquelas coisas? Mas no Azaf, o Espírito Santo quer te guiar, Ramiro. O Espírito Santo quer te levar a lugares inimagináveis. Deus tem algo extraordinário na sua vida. E Ele quer te guiar por esse caminho. Permita ser guiado pelo Espírito Santo. Abra o seu coração nessa noite para Ele e diga: Senhor, seja o meu guia. Senhor, eu já tentei, eu já descobri até algumas coisas, já localizei alguns negócios muito legal, mas eu preciso ir mais fundo na revelação e no conhecimento de quem o Senhor é. Senhor, eu preciso ir mais fundo para me poder me preparar para as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Queridos, nós estamos vivendo na superfície do Evangelho. Existe um Evangelho mais fundo, lembra? Águas pelos tornozelos, água pelos joelhos, água pelos lombos. Daqui a pouco o profeta não conseguia mais se controlar. Querido, se lance no Espírito Santo, ame o Espírito Santo, busque o Espírito Santo, se renda ao Espírito Santo, permita que Ele mude a sua vida, permita que Ele mude a sua história. Ele é o Paracleto, Ele veio habitar dentro de mim, Ele tem coisas extraordinárias para nos revelar, Ele tem caminhos magníficos para nós trilharmos com Ele. A questão é, você está disposto? Você está disposto? Não vai ser fácil, pastor. Vai ser difícil, pastor. Mas Ele vai conosco. Ele vai estar contigo.
Ele vai segurar na sua mão, Ele vai te dar força, Ele vai te guiar, Ele vai te confortar, Ele vai te consolar, Ele vai te ensinar, Ele vai fazer você ouvir a voz dEle. O problema é que às vezes nós temos dúvida. Eu discipulo um jovem de uma igreja lá. A pastora falou assim: discipula esse cara aí para mim. Eu falei, tá bom. E essa semana, pastor, ele me fez uma pergunta. Ele me falou assim: pastor, vou conversar contigo. Eu falei assim: ih, quando fala assim, vamos lá. Ele falou assim: me explica uma coisa aqui. Qual é a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo ou batizada no Espírito Santo? Eu falei: eu estou discipulando um jovem que não é da mesma denominação. Eu falei: eu tenho que ter certo discernimento para falar. Aí eu disse para ele assim, por isso que o Espírito Santo é maravilhoso, diz que ele é conselheiro. Eu falei para ele assim: você acredita que Deus me deu o dom de tocar violão? Ele olhou assim para minha cara: pastor, te deu o dom de tocar violão? Eu falei: primeiro, você acredita que ele pode fazer? Ele falou: eu acredito. Aí eu disse: mas você acredita que ele fez? Aí ele: pastor, aí, né, cara? Eu falei para ele assim: e se eu pegar o violão e tocar umas canções para você? Aí ele falou assim: aí eu acredito. Aí eu falei: então você não acredita porque eu falei, você acredita porque eu estou te mostrando. Aí ele falou assim: faz sentido. Aí eu falei assim: então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que vai demonstrar os frutos dele. Como uma pessoa diz que é cheia do Espírito Santo, mas não consegue amar o irmão? Primeiro fruto do Espírito, escola bíblica dominical. Primeiro fruto do Espírito, amor. Eu falei assim: como uma pessoa diz que ela é cheia do Espírito Santo, mas é uma pessoa triste, cabisbaixa, você olha para ela, você sai de perto, senão tu sai derrotado. Segundo fruto do Espírito. Aí eu falei para ela assim: como é que uma pessoa é cheia do Espírito Santo e aonde ela chega, ela promove confusão? Aí ele falou assim: já entendi, pastor. Eu falei assim: uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que ama acima de tudo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa alegre, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela é nossa força. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que promove a paz, a reconciliação, a harmonia. Eu e minha esposa vivemos um caso agora essa semana que a palavra foi: como pode uma pessoa crente causar uma confusão dessa na família? Aí eu me lembrei do que eu tinha dito para ele, pastor. Eu falei para ele: uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que a vida dele vai demonstrar os frutos do Espírito. Observa se ele é uma pessoa que ama. Observa se ele é uma pessoa alegre no Senhor. Observa se ele é uma pessoa pacificadora, uma pessoa que promove a paz. E aí você vai ver se ele é cheio do Espírito ou não. Você quer ser cheio do Espírito? Você quer que o Senhor seja o seu consolo? Você quer que o Senhor seja o seu mestre? Você quer que o Senhor te guie para que você descubra as riquezas escondidas no Senhor? Ele é o mesmo. Desde a sua descida no tempo de Pentecoste, Ele não mudou. Você está aqui hoje porque Ele te trouxe. Você está aqui hoje porque Ele sabia que você precisava ouvir essa mensagem. Você está aqui hoje porque Ele te separou para esse momento único.
hoje nós vamos participar da mesa do Senhor. E uma das palavras que nós ouvimos em todas as ceias é: examinai, pois o homem a si mesmo. Talvez no seu examinar você possa pensar e dizer: olha, essa semana eu não briguei, essa semana eu não xinguei, essa semana eu não, como a aula hoje, né, Marcelo? Eu não fechei ninguém no trânsito, então eu estou bem. Mas eu queria que você refletisse hoje nessa manhã acerca daquilo que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ele vai dizer: olha, não apagueis o Espírito que está em vós. Se você fizesse hoje uma autoanálise a respeito disso, se você parasse e pensasse, nos últimos 15 dias, qual foi o tempo que você parou para adorar o Espírito Santo? Se você parasse e fizesse uma autoanálise hoje, nos últimos dias, você parou para refletir na obra dele na nossa vida? O sacrifício de Cristo na cruz não teria eficácia na minha vida e na sua vida se ele não nos convencesse do pecado, da justiça e do juízo. Você consegue entender a profundidade da importância que ele tem na minha vida e na sua vida? Se ele não nos convencesse do pecado, da justiça e do juízo, se ele não tivesse nos revelado o ato de Cristo na cruz, nós estaríamos hoje no mundo. E talvez se cumpriria aquilo que o próprio Jesus falou, que se nós pecarmos contra o Pai, teremos perdão, contra o Filho também, mas contra o Espírito não, pastor. Porque o maior pecado é negligenciar a obra dele na minha vida e na sua vida. Olha quem nós éramos e olha quem ele nos tornou. Olha o que nós fazíamos e olha o que ele nos faz para que a gente faça hoje. Você depende dele mais do que ele de você. Você precisa dele mais do que ele de você. Porque ele sem você, ele vai continuar a ser quem ele é, Senhor. Ele sem você, ele vai continuar a ser quem ele é, o Espírito da verdade. Mas nós sem ele não somos ninguém. Somos meros pecadores, negligenciadores da lei divina. Pessoas que resolveram por conta própria decidir o destino da sua vida. Sem ele não somos nada, Elias. Sem ele estamos fadados a viver uma vida eternamente no inferno. Se renda ao Espírito Santo nessa noite, querido. Diga para ele que ele é importante para você. Diga para ele que você o ama. Diga para ele que você está feliz e alegre por ele habitar em você. Diga palavras de amor e de adoração a ele, porque ele merece. Porque ele merece. Desde a criação, a sua ação, para que hoje nós pudéssemos estar aqui para compreender e entender que ele é suficiente, como Cristo é na minha vida e na sua vida. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está te falando nessa noite, querido. Eu não sei se você está compreendendo que às vezes as coisas tão banais e tão pequenas nos levam a afastarmos do único amigo que nunca nos abandonou. Você falhou com ele, eu falhei com ele, mas ele nunca desistiu. Houve momentos na minha vida que eu neguei, que negligenciei a sua direção, mas ele estava sempre lá comigo. O Antigo Testamento vai dizer, olha, quando você pensar em ir para a direita ou para a esquerda, ouça o Espírito do Senhor te dizendo o caminho certo.
Para de lutar contra isso. Entenda e compreenda que é momento de nós nos rendermos aos pés dele. Aleluia. Precisamos amar a ele como nós amamos a Jesus. Precisamos nos render a ele, pastor Renata, para que ele complete a boa obra na nossa vida. Temos tentado pelas nossas forças, pelos nossos esforços, pelos nossos conhecimentos, mas hoje eu te peço em nome de Jesus, se renda à obra do Espírito Santo na tua vida, porque ele tem coisas magníficas e extraordinárias para te revelar. Todas as vezes que eu tentei sozinho, eu me frustrei. Todas as vezes que eu tentei sozinho, eu falhei. Todas as vezes que eu tentei sozinho, pastor, eu pequei. Eu não percebi que eu tinha alguém do meu lado. Eu não consegui entender que tinha alguém do meu lado me ajudando, dizendo: filho, eu te amo, deixa eu conduzir a sua vida. As maiores dificuldades que eu vivi na minha vida foi porque eu optei, pastor André, foi porque eu optei por seguir os meus caminhos. Quando ele me guiava, me dizia no meu ouvido: filho, eu tenho águas tranquilas para você, eu tenho pasto verdejante, eu tenho abrigo para você, eu tenho consolo. Até quando? Até quando nós vamos resistir a ele, Marcelo? Até quando, pastor, nós vamos resistir a ele? Ele está gritando: deixa eu ser o seu amigo, deixa eu ser o seu consolador, deixa eu ser o seu porto seguro. Diga para ele que você o deseja mais do que qualquer coisa nessa vida. Se coloque de pé, querido, no seu lugar. Quero chamar a pastora Renata para estar orando por nós. Porque eu quero estar aqui nesse altar. Porque eu quero estar aqui, porque eu preciso. Eu preciso, pastora. Eu preciso dele. Jesus foi o presente que o Pai nos deu. Mas o Espírito Santo foi o presente que Jesus nos deu para continuarmos nessa vida. Se nessa noite você reconhece que você precisa de mais do Espírito Santo, se você quer uma vida mais profunda com o Senhor, mais íntima com o Senhor, então dobre o seu joelho. Fale isso para o Senhor nessa hora: Senhor, eu preciso de mais de Ti. Se você quer dizer isso: Senhor, eu não quero mais andar em águas rasas, mas eu quero em águas mais profundas. Eu quero uma revelação maior da Tua palavra. Então fale isso para o Senhor nessa noite. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro. Senhor, nós não temos como caminhar nessa terra, Senhor, sem uma vida selada pelo fogo do Teu Espírito, Pai. Tua palavra diz: pedi e achareis. Tua palavra diz que nós devemos buscar enquanto há tempo de Te achar, Senhor. Então nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos: Senhor, nos leva nesse nível de intimidade, Senhor, com Teu Espírito Santo. Não queremos viver, Senhor, de uma forma superficial o Teu Evangelho. Nós entendemos nessa noite, Senhor, que Ele é o nosso amigo, que Ele é o consolo que nós precisamos, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nem sabemos o que Te pedir, que Ele que nos faz ser mais parecido contigo, Senhor, santos como Tu és santo, ouvindo a Tua palavra, caminhando contigo. Por isso, Espírito Santo, nós declaramos nessa noite: Tu és bem-vindo. Nós clamamos pela Tua presença santa, nós clamamos, Senhor, por Ti, nós pedimos: ache em nós, Senhor, ache em nós, venha habitar em nós, Senhor, de uma forma profunda e poderosa, Senhor.
Em nome de Jesus, nós clamamos, Espírito, nós declaramos os nossos lábios. Tu és o nosso melhor amigo, Senhor. Tu és o nosso consolo. Tu és o nosso amado. Nós clamamos por Ti. Tu és aquele que nos encoraja, que nos confronta. Tu és o amigo que precisamos para ver de uma forma mais profunda. Ache em nós, ache no nosso coração um espaço, ache no nosso coração rendido para o Teu governo, para o Teu senhorio. Nos perdoa, Espírito Santo, quando Te entristecemos. Nos perdoa, Espírito Santo, quando vivemos uma vida independente. Nos perdoa, Espírito Santo, quando esquecemos de clamar por Ti, quando esquecemos de viver segundo aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Nós queremos dizer que Te amamos, Senhor, que do nosso interior haja liberdade para o fluir do Espírito Santo de Deus, que possamos ser um canal do Senhor, ó Pai. Enche-nos de Ti, porque precisamos, ó Pai. Não queremos viver mais uma vida independente. Sabemos que a jornada é longa, que as aflições nessa terra viriam, mas Te agradecemos pelo envio do nosso melhor amigo, do Consolador. Obrigada porque não estamos sozinhos, mas porque temos o amigo, o Consolador, o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, mas o Senhor separou para aqueles que Te amam. Muito, muito obrigada. Nós dizemos que o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Te amamos, Senhor, Te amamos, Espírito de Deus. Seja adorado pela Tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém.